Já estão conosco e faço uma saudação especial à vinda da abertura dos trabalhos do nosso prefeito, excelentíssimo prefeito Rafael Greca, também acompanhado, está conosco o secretário de Obras e vice-prefeito Eduardo Slaveiro Pimentel. Quero fazer uma saudação também aos secretários que acompanham o prefeito Luiz Fernando Jamur, secretário de Governo, ao Marcelo Catani, secretário de Comunicação, João Alfredo Filho, chefe de gabinete do prefeito, Dr. Guilherme Rangel, secretário municipal da Defesa Social, doutora Vanessa Volpe, procuradora-geral do município, Rafaela Lacerda, também assessora do prefeito, também vejo os superintendentes da Guarda, Odegar e Celso, conosco nesta sessão, e assessoria do prefeito. Sejam todos muito bem-vindos. Também fazer uma saudação especial ao vereador, professor Silberto, que ontem completou mais uma data de aniversário. Felicidade, vereador. Dando a abertura dos trabalhos, eu farei uma suspensão da sessão nesse momento, para fazer uma fala de abertura dos trabalhos da Câmara. Na sequência, convidarei o prefeito para a sua fala e entrega do relatório de gestão que hoje o prefeito fez questão de trazer em mãos para esta casa. Muito bom dia a todos os colegas vereadores. Faço uma saudação especial às suas assessorias, a todos os servidores desta Câmara Municipal. Quero fazer uma saudação especial a todos os servidores públicos. Também agradecer a vinda do prefeito aqui. E isso tem se tornado uma rotina em 13 meses frente à prefeitura. Ele tem vindo muito frequente a esta casa. Isso demonstra um respeito com o Legislativo. Faço agradecimento em nome de todos os vereadores, prefeito. Queria também fazer uma breve abertura e desejar que este ano, esse Legislativo Municipal, possa ter a sua produção permanente e estar em sintonia com a cidade e com as comunidades. Eu gostaria de agradecer aos colegas vereadores, que ao longo do ano de 2017 nós tivemos um trabalho intenso. Este ano estaremos inaugurando a partir de hoje um novo regimento interno, regimento esse que moderniza o nosso processo legislativo, que poderá auxiliar na produção de leis e nas ações desse legislativo. Queria agradecer muito a todos os vereadores, os 38 vereadores, pelo esforço em que aprovamos no ano passado o novo regimento interno. Fazer alguns destaques do Legislativo, que no ano de 2017 nós tivemos um Legislativo muito proativo. Proativo porque, se nós compararmos ao nosso Congresso Nacional, que anda em círculos, não tem aprovado reformas. A gente foi muito mais proativo no dia a dia da cidade, das ações políticas, do que a gente tem visto ao longo desses anos, um Congresso inerte que não avança nas reformas e não atende às expectativas dos cidadãos. Então, eu quero destacar essa diferença em ação, que nós tivemos um ano muito proativo, em que tivemos um ano muito difícil, aprovamos medidas em que eram necessárias para a governabilidade e para que o município tivesse uma condição financeira e orçamentária melhor para esse ano. Acredito e espero, prefeito, que seu foco na administração, principalmente nos investimentos para a população, este ano sejam atingidos, como no ano passado, um ano difícil, mas avançou em muitos aspectos. Então, eu desejo que o senhor continue com esse foco, juntamente com toda a sua equipe de secretários, vice-prefeito, que mantenha de forma muito positiva, atenda os anseios da população. Nós sabemos que
o momento em que o país passa economicamente é um momento difícil, porém tem que ser superados, ora com medidas, ora com ações importantes que traduzam no benefício e no dia a dia da cidade, principalmente os serviços de ponta, educação, saúde, infraestrutura, é o que o município possa atender a esses anseios. Então fica aqui a minha saudação a todos os vereadores, desejando que este ano seja um ano que nós possamos manter a dignidade desse parlamento, que nós possamos avançar em legislações e ações propostas pelos senhores e senhoras vereadoras, que possam ser traduzidos no dia a dia dos cidadãos e da cidade. Então a população espera isso desse parlamento. Nós teremos um ano atípico, que é um ano de eleições gerais, porém, acredito que isso não terá nenhuma interferência no nosso trabalho do Legislativo Municipal. Então, desejo a todos os vereadores, aos servidores, um ano de excelente trabalho. E ao prefeito, faço esse destaque, parabenizo pelas ações do ano passado, e trazendo, e posso dizer que há muitos anos esta casa não recebia um relatório do Executivo, prefeito, que venha trazer as metas que foram atingidas e outras que não foram possíveis, mas fazer a apresentação a esta casa. Eu acho que isso aí avança muito a nossa relação republicana e de respeito. Então, fica aqui meus agradecimentos a todos, desejando um excelente ano a todos e que nós possamos, de fato, responder aos anseios da população. Muito obrigado, bom dia a todos. Nesse momento, eu solicito ao líder do prefeito que faça uma saudação. Vereador Pia Petrocello. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o prefeito Rafael Greca, também o nosso vice Eduardo Pimentel. Oportunidade importante para cumprimentar e destacar toda a equipe do prefeito. Aqui hoje o nosso secretário de governo, Luiz Fernando Jamur, que tem feito um trabalho direto com esta Câmara, recebendo os vereadores, num trabalho muito harmônico, um desejo dos nossos vereadores com o governo, numa conversa e com um diálogo permanente. Não menos importante, nosso secretário Marcelo Catani, da Comunicação e também da Fundação Cultural, a cultura de Curitiba sendo resgatada de forma ímpar em nossa cidade. Tivemos recentemente a reabertura do Teatro Paiol, de forma histórica, com acessibilidade 100%, vereadora Julieta Reis. Faço questão que Vossa Excelência vá, inclusive, verificar o camarim hoje acessível para as pessoas com deficiência. Cumprimentar a nossa procuradora Vanessa, que tem feito um trabalho muito forte, Toninho e Zezinho, no incansável trabalho da reabertura da SIC, que em breve o prefeito Greca deu a determinação para que seja reaberta nos próximos meses. Tenho certeza que vamos conseguir, se nos deixarem trabalhar. Também o nosso querido companheiro João Alfredo, chefe de gabinete, o nosso secretário Marcelo Rangel, toda a equipe do prefeito Lucas, o Rodrigo Ajusa, a Rafaela Lacerda, enfim, a todos aqueles que compõem, Guilherme Rangel, perdão, a todos os nós que, às vezes, a gente comete esses equívocos, presidente Tigo Kuzma. Então, gostaria realmente de fazer essa saudação inicial, prefeito Greca, e fazer uma fala importante, que, como disse o presidente Sérgio Balaguer, quando o prefeito de Curitiba vem a esta casa, demonstra a gratidão que tem com esta Câmara. Uma Câmara que não faltou com a Prefeitura. Uma Câmara que em nenhum momento se escondeu. Uma Câmara que em todos os momentos, mesmo nos momentos mais difíceis, onde muitos de nós, inclusive, não pensando na nossa popularidade e pensando no que é melhor para a cidade, tenho certeza absoluta de que este ano será um ano melhor, com investimentos na cidade, a cidade retomando essa capacidade que o prefeito Greca determinou para esses secretários. E hoje vocês estão recebendo,
este brilhante trabalho da equipe do prefeito Greca, da nossa secretaria também de comunicação, com as obras da cidade. Tudo aquilo que a cidade avançou nesse livro, que eu faço questão que todos vocês leiam e releiam para ter o conhecimento daquilo que foi feito no ano que se passou. Um ótimo ano a todos nós. Bem-vindo a esta casa, prefeito Rafael Greca. Antes da fala do prefeito, também saudar a presença do Lúcio Roberto Pinho Borges, secretário de Relações Internacionais e Cerimonial da Prefeitura. Quero fazer uma saudação especial ao Newton Cordone, ele que é o nosso diretor-geral, e fazer um destaque que no ano de 2017 nós avançamos em algumas questões administrativas deste parlamento. Agradecer à mesa o entendimento que todos os vereadores que compõem a mesa tiveram, das mudanças que estamos propondo administrativamente, e este ano nós faremos muitos investimentos também na Câmara Municipal. Isso, nós vamos manter um conceito da economicidade, que é um dos princípios da administração, estamos avançando nisso. Tivemos um ano de êxito em que todos os contratos, nós tivemos redução quando nós contratamos os nossos serviços, e muitos dele, uma redução muito positiva. Recentemente, o último edital que nós fizemos de licitação, tivemos 44% no valor da licitação, com 10 empresas que participaram do edital importante que esta casa promoveu recentemente. Vamos continuar com este foco na administração, nos investimentos dessa Câmara. Nós estamos falando de um prédio histórico também, então a questão física dele, a preservação precisa ser dada, mas principalmente os serviços do dia a dia do Legislativo, que não podem parar. A cidade precisa que esse Legislativo tenha as condições de atendimento à população. Então, só esse destaque. De imediato, eu passo a palavra ao excelentíssimo prefeito Rafael Greca para a sua fala. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Serginho Balaguer, dignos membros da mesa diretora, senhoras e senhores vereadores, que comigo constroem a cidade nessa quadra da nossa história. Minhas senhoras e meus senhores, a visão da alegria de servir foi a que tive no ano de 2017. Tive a visão do rei Salomão, quando proverbialmente escreveu: nada torna o homem mais feliz do que fazer o bem enquanto vive. Essa visão de governança, enquanto o bem que precisa ser feito, a visão da alegria de servir, é que junto com vocês quero compartilhar com os curitibanos. Curitiba é uma cidade que já não deve nada. Há 1 ano e 1 mês, eram 2 bilhões e 100 milhões de reais a aterradora dívida deixada pelo nosso antecessor. Com a ajuda dessa Câmara, equacionamos todos os nossos problemas, após rigoroso ajuste fiscal, o que exigiu coragem, sobremaneira, da maioria dos nossos vereadores, e eu, prefeito, lhes sou eternamente grato. Somos hoje a primeira capital do Brasil a colocar sua previdência na lei orçamentária municipal. Já temos uma lei municipal de responsabilidade fiscal. E há a boa notícia do site da Secretaria do Tesouro Nacional da última sexta-feira. Curitiba recuperou a capacidade de obter garantias para empréstimos dadas pela União Federal. Sob a nova metodologia de rating da Secretaria do Tesouro Nacional, Curitiba não tinha condições de obter o aval da STN
já que era classificada como "-C". Em apenas um ano, a cidade recuperou a sua credibilidade e a possibilidade de obter créditos com o aval do Tesouro Nacional. Isso mostra que não é discurso de governo contra a oposição, mas é trabalho efetivo e sério, reconhecido em todas as esferas de governo. Em 2018, nossa carteira de obras urbanas, elaborada pelo IPUC e pela Secretaria de Obras, liderada pelo vice-prefeito Eduardo Pimentel, somará 478 milhões de reais. Reativamos a usina de asfalto municipal e acabamos de assinar o edital de licitação para a conclusão das 12 pistas da linha verde, obra iniciada há 15 anos, requalificação de todo o trecho urbano da BR-116. É nosso propósito que nada fique parado nem abandonado. Todas as obras que encontrei paradas, retomei. Curitiba voltou a ter perspectivas de desenvolvimento sustentável. Vem aí a trincheira do Ceasa, a da 1º de Maio, a da Santa Bernadette, a da Nossa Senhora Aparecida sob a Mário Tourinho, a da Igreja Batista entre o Jardim Social e o Higienópolis, ou entre o Bacaxiri e o Bairro Alto. Vem aí o viaduto do Tatuquara, o viaduto de Orleans, o viaduto da Rua Anne Frank sobre a linha verde e os córregos que desaguam no Rio Belém. Vem aí os novos terminais do Tatuquara e das Vilas Oficinas, as rótulas do Pilarzinho e 240 quilômetros de asfalto. As primeiras 61 ruas começam esse mês e a Câmara será convidada para o seu lançamento. Nossa rede municipal de ensino, orgulho de Curitiba, atenderá nesse ano letivo 141.935 alunos em 185 escolas regulares, 220 centros municipais de educação infantil, 8 centros municipais de atendimento à educação especializada, 45 faróis do saber e de inovação, e em todos os espaços da Fundação Cultural, do Memorial ao Paiol, dos parques aos templos, no grande programa que nós chamamos de Linha do Conhecimento. São 458 os nossos equipamentos educacionais, mas o livro de aprendizado dos nossos curitibinhas é a geografia e a história da cidade, a nossa paisagem por inteiro. Serão 48.938 os curitibinhas da educação infantil, dos 142 mil matriculados. Os recursos humanos são 16.834 profissionais da educação, dos quais 15.286 professores. Estamos concluindo 6 novos CMEIs. Retomamos, na Vila Nori, a vergonhosa obra do CMEI abandonado ao lado da escola estadual. Retomamos as obras dos CMEIs abandonados na extrema periferia da cidade, lá no Cajuru, na vila, se eu não me engano, União Ferroviária. É a tradicional Escola Maria Nicolas, que funcionava em prédio arruinado. Vai abrir agora ao lado do CMEI Nice Braga, em prédio novo.
sobre a questão de creches e berçários, que tem frequentado o discurso da oposição. Lembro que o Plano Nacional de Educação, Lei 13.005 de 2014, prevê o atendimento até 2024 de no mínimo 50% da demanda de 0 a 3 anos. Em 2017, Curitiba atendeu 57% da demanda, correspondendo a 21.054 crianças de 0 a 3 anos. Essas crianças foram atendidas da seguinte maneira: 14.807 em centros municipais de educação infantil e 6.247 em centros de educação infantil contratados. Esse ano, estamos aumentando em 1.054 as vagas de educação infantil. O nosso investimento em educação, no ano que terminou, foi de 28%, para ser exato, 27,83%, superior à exigência constitucional. A nossa Secretaria de Educação está se dedicando a criar um currículo baseado nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. O mundo que nós merecemos nascerá se nós seguirmos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O mundo que nós sonhamos nascerá quando nós conquistarmos o desenvolvimento sustentável. Mesmo após 2017, o ano mais difícil de toda a história desta Câmara e da nossa Prefeitura. O nosso orgulho é termos pago todos os salários rigorosamente em dia e adiantado o 13º em parcelas em julho e dezembro. O Natal curitibano, com um mês musical, encantou todos os parques da cidade, as 10 ruas de cidadania e o centro histórico de Curitiba. Estamos em plena 35ª oficina de música. São 1.400 os alunos, 102 os professores e 165 os concertos que antecedem o nosso carnaval. Essa semana eu recomendo o concerto do Martinho da Vila com as nossas escolas de samba no palco do Teatro Guaíra, numa manifestação de apoio à cultura popular brasileira, na próxima quarta-feira. E o concerto de todos os músicos participantes da oficina, na quinta-feira, no mesmo palco, com o solista Stefan Yashlev, que é um menino de apenas 13 anos, que venceu na TV Cultura de São Paulo o prêmio de melhor e mais virtuoso de todos os músicos do Brasil. E que antes de seguir a Viena e a Budapeste, onde vai estudar, está comissionado por nós para fazer uma série de concertos para que filho de mãe sozinha possa custear o seu estudo na Europa. O Teatro Paiol foi reaberto. Já não é uma ruína urbana. É lindo, por enquanto não tem goteiras. A gente duvida sempre porque a Escola de Engenharia da Universidade Federal do Paraná não ensina a coibir goteiras, e aqui chove tanto. Os banheiros estão acessíveis e a iluminação foi totalmente renovada. O prédio de 1907 terá intensa programação cultural ao longo desse ano, símbolo que é da nossa vontade de uma cidade culturalmente avançada.
Também nas 10 ruas de cidadania, vamos abrir as escolas de música do projeto Música Regional ou Musicar, que ontem fez dueto com o compositor Toquinho no palco do Teatro Guaíra, aplaudido por 3.000 pessoas, quando as crianças do Tatuquara e do Cajuru vestiram as luminosas cores do azul e do amarelo do céu de Curitiba e cantaram, encantando-nos a todos. Os calçadões encardidos são lavados semanalmente. Retomamos o resgate social e o restaurante popular do Capanema foi reaberto, sucesso de público e de crítica. Voltou com 700 refeições por dia, somando aos outros 5 restaurantes populares que mantemos. Começa a ser restaurado o rosto da cidade que amamos. Vou ampliar o setor histórico por decreto. No perímetro entre o cemitério, o passeio público, a Praça Santos Andrade, a Rua 15 e a Rua Barão, até a Rua Visconde de Nácar. Vamos investir, e eu vejo aqui o secretário de Comunicação e de Cultura, Marcelo Catani, e o presidente do IPUC, Luiz Fernando Jamuri, recomendo, vamos refazer a Ponte Preta. Vamos colocar na Ponte Preta um equipamento que lhe dê utilidade, que se some à sua beleza arquitetônica. Vamos trabalhar na pintura com tinta anti-pichação, fabricada em Curitiba, tinta utilizada na colunata da Basílica de São Pedro, em Roma, tinta feita em Curitiba, nos casarões do centro histórico, porque uma cidade pichada é uma cidade que não honra o seu rosto. Vamos trabalhar no mesmo sentido, na valorização dos cemitérios municipais tradicionais. O trabalho da pesquisadora Clarissa Grassi, que tem grande sucesso de visitas guiadas ao cemitério municipal de São Francisco de Paula e ao cemitério municipal da Água Verde, é não só a valorização dos que já morreram, mas a valorização da cidade como um todo. Porque se nós nos esquecemos daqueles que nos precederam, nós nos esqueceremos de nós mesmos. Eu sou, para evocar a recente viagem da vereadora Julieta Reis, como os mexicanos. Quando um morto não tem mais o seu nome lembrado, ele deixa de merecer a eternidade. Então vamos lembrá-los sempre, porque foram grandes e foram nossos. Casas populares abandonadas, como aquelas lá da colina da Vila Nori, ruínas urbanas, hoje estão concluídas pela Coab e abriram-se para moradias de esperançosas famílias. Fizemos cerca de 3.000 regularizações fundiárias. Quero mais. Ambiciono regularizar toda a SIC e todo o sítio cercado. O nosso sistema de transporte coletivo começa a renovar a sua frota de ônibus, congelada desde 2013. 10 ônibus novos já entraram em véspera de Natal. 25 biarticulados, nesse momento, estão sendo montados. Esta semana vou à fábrica da Volvo ver a ditosa montagem. E 140 ônibus entrarão esse ano, 175 ao todo, no primeiro momento, dos 450 que a cidade voltará a ter até 2020. Os números da saúde pública são extraordinários.
Ninguém colocou tanto dinheiro na saúde como eu no ano que passou. Foram 22,01% do orçamento. Vejam os números. Os números de novembro de 2017. 19.206.541 unidades de medicamentos distribuídas nas unidades de saúde a 196.166 usuários. 50.890.000 reais pagos aos prestadores de serviço do SUS curitibano em novembro. Mas antes quero dizer que foram investidos em novembro 3.492.000 reais em medicamentos, leites, dietas, bolsas e placas de ostomias, entre outros insumos da saúde. O dinheiro pago ao SUS curitibano, aos prestadores de serviço, foi de 600 milhões de reais no ano que passou, 578 milhões de janeiro a novembro. O Mater Dei recebeu 1.359.000 reais, 16 milhões de janeiro a novembro. O Hospital São Vicente recebeu 3.751.000 reais, 26.408.000 reais de janeiro a novembro. O Hospital do Trabalhador, que abre uma ala dedicada à mulher no próximo dia 29 de março, recebeu 5.939.000 reais em novembro e 67 milhões de janeiro a novembro. O Hospital Cajuru recebeu 8.980.000 reais em novembro e 98.277.000 reais de janeiro a novembro. O Hospital Erasto Gettner recebeu 5.875.000 reais em novembro e 66 milhões de janeiro a novembro. O Hospital Nossa Senhora das Graças recebeu 26 milhões em novembro e 904.681.000 reais de janeiro a novembro. O Hospital Evangélico recebeu 9.358.394 reais em novembro e mais de 100 milhões de reais de janeiro a novembro. Mas isso não contribuiu para dar-lhe melhor qualidade. Ele inspira cuidados. O Hospital Pequeno Príncipe recebeu 5.358.000 reais em novembro e 58 milhões de janeiro a novembro. A Santa Casa recebeu 6.702.000 reais em novembro e 68 milhões de reais de janeiro a novembro. O Hospital da Cruz Vermelha recebeu 1.112.000 reais e 13 milhões de reais de janeiro a novembro. O Hospital Pinel recebeu 7 milhões de reais de janeiro a novembro e o Hospital Bom Retiro 3.518.000 reais de janeiro a novembro. Ainda assim, a cidade se ressente da ausência de uma unidade de estabilização para pessoas em surto. Numa das tardes de janeiro, num dos poucos momentos que fez sol, porque choveu quase que o mês inteiro, uma mulher ensandecida, sem roupa, frequentou a rua Isaac Ferreira da Cruz e subiu numa estação tubo, em surto. Quando isso acontece, para a tristeza de todos nós que somos humanitários, perde a cidade, perdemos todos.
e até a dignidade das pessoas em surto é desrespeitada. Por isso, e também em respeito às pessoas que não estão em surto e ficam nas UPAs, obrigadas a ficarem do lado das pessoas em surto, eu vou transformar o laboratório municipal antigo do Parolim numa casa que chamei de Casa São Bento, porque tive essa ideia no dia de São Bento, em julho do ano passado. Mas a burocracia ainda não me deixou fazer, mas eu vou fazer. E vou fazer esse ano. Porque São Bento mandou o diabo embora, e o diabo da burocracia comigo vai ser tratado em exorcismo severo. A ideia é que a cidade tenha, e tenha logo, uma casa de estabilização. O nosso laboratório municipal, que fazia a vergonhosa cifra de 8.000 exames por mês, está fazendo 320.000 exames por mês. Foram 317.590 os exames realizados em novembro, sendo os 10 exames mais solicitados: glicose, creatinina, urina, hemograma completo, colesterol, triglicerídeos, hormônio tireoestimulante, colesterol HDL, colesterol LDL e cultura de bactérias para identificação. Ao todo foram realizadas 42.000 coletas em novembro passado. As consultas médicas foram 7.928 por dia, 150.632 naquele mês de novembro, 81.077 consultas de enfermagem, 4.267 por dia, 515.133 procedimentos médicos e de enfermagem em novembro, 27.112 por dia. 964 atividades coletivas realizadas pela equipe de saúde e 133.500 procedimentos odontológicos em novembro, 7.026 por dia. Nas UPAs foram atendidas 93.501 pessoas. Calem-se as vozes que dizem que eu não quero abrir a UPA da SIC. Os mesmos que a fecharam, sem enxergar a trava de condenação que lhes pende do pescoço, tentaram gritar contra mim na última semana. Não reuniram 30 pessoas. Trio elétrico é só para multidão. Trio elétrico para 30 pessoas é fiasco. Fiasco de oposição. A UPA da SIC vai ser aberta. E vai ser aberta no modelo novo, terceirizado. 9 empresas apresentaram propostas. A boa notícia é que o registro de preços é de um custo mensal de R$500 mil a menor do que o custo da UPA estatizada. Há um novo modelo. Vou ousar, vou experimentar, porque tudo o que sobre de dinheiro de saúde será na saúde aplicado. A cidade não pode desperdiçar e não pode se servir da dor do povo para alimentar corporações de vampiros perversos. Vampiro só um em Curitiba, o do Dalton Trevisan. Em 2017, vimos a capital do Paraná ser maior do que as suas dificuldades. Essa cidade é Luz dos Pinhais e tem a missão patriótica de se ocupar do Brasil. É preciso criarmos aqui, para exemplo do Brasil, aquilo que eu ouvi do Papa Francisco na missa de Natal que passou: uma nova imaginação social,
uma nova imaginação social. Uma nova imaginação social. Acima das ideologias de esquerda e de direita, uma imaginação social acolhedora, acima de conflitos raciais excludentes. Uma nova imaginação social capaz de criar e refundar a sociedade do século XXI como respeitadora da natureza. Curitiba em breve será a mais doce das cidades do Brasil. Temos um programa inédito de meliponiários curitibanos, casinhas de mel para abelhas nativas do Brasil. Assim vamos polinizar intensamente os nossos jardins, as nossas matas, os parques públicos. Mas sonhamos com a mesma energia das laboriosas abelhas nativas multiplicar o humanismo, criando novas relações sociais. Trabalhar é preciso. Trabalhar do amanhecer até a última hora da noite é preciso. Dia 28 de fevereiro, começa em Curitiba a edição latino-americana da Feira de Barcelona, num inédito encontro mundial de Smart Cities, sucesso de adesão das maiores empresas de informática do mundo. Coroamento do nosso programa Vale do Pinhão, versão curitibana do Vale do Silício. Há muito a ser discutido. Como será o mundo da inteligência artificial? Eu falo daquela inteligência que os computadores passam a ter, a semelhança da personagem Siri, que dentro dos smartphones responde perguntas. Como se modificarão as relações de trabalho? Até onde a robotização devorará os empregos? O que será legado aos que vão nascer? É nosso dever buscar a reinvenção das cidades e da sociedade brasileira, com a nova imaginação social, sem excluir ninguém, superando antigos conflitos, a serem sepultados nas ruínas da Casa Grande e das senzalas, para invocar Gilberto Freire no seu livro Imortal. O Brasil que nós merecemos, como a prefeitura que nós merecemos, é um país que funcione, é uma prefeitura que funcione. Um país moderno, inspirado nos objetivos do desenvolvimento sustentável, capaz de devolver a seus cidadãos tudo aquilo que é recolhido na forma dos impostos. É nosso dever servir. A prefeitura é inspirada na alegria de servir. O governo é um serviço. Os governantes precisam ter a alegria de servir ao povo e não de se servir dele. A corporação dos funcionários públicos tem que ter a alegria de servir ao povo e não de se servir dele. Aprendamos a amarga lição da Lava Jato. É nosso dever formar e educar as novas gerações para que tenham essa visão generosa da essência do poder público e não do apoderamento do Estado, no sentido de que há donos do poder. Donos do poder? Não precisamos mais deles. Precisamos de governantes que se façam servos do povo brasileiro, empenhados na reinvenção da sociedade. É ouvirmos o padre Antônio Vieira, no sermão que sucedeu ao seu famoso estalo. Sabei vós, investidos de poder, que se vos há de pedir estreita conta do que fizestes, mas muito mais estreita do que deixastes de fazer. São as omissões, os mais perigosos erros, os piores de todos os pecados.
urge perguntarmos com a eloquência de Vieira, por que fizeram no mês que vem o que se havia de fazer no mês passado? Por que fizeram amanhã o que se havia de fazer hoje? Por que fizeram depois o que se havia de fazer agora? Por que fizeram logo o que se havia de fazer já? Fazer já. O que não se faz não existe. Somos o bem que fazemos e é preciso superar pela ação o tempo enfermo em que vivemos. Com a alegria de assim ter recuperado nossa amada Curitiba. Alegria essa onde a maioria dessa Câmara é corresponsável. No pouco tempo que nos foi concedido, ouso dizer que o Brasil precisa deste estalo, desta energia, desta alegria de servir. Viva Curitiba! Viva o Brasil! Agradeço. Eu quero responder só um pouquinho, presidente. Por favor. Eu vejo uma faixa da Guarda Municipal. Quero dizer que a Guarda recebeu 26 motos, 6 viaturas, e nós vamos chamar esse ano 160 guardas. 60 entram dia 4 de abril na escola, e mais 100 eu já ordenei que sejam chamados no próximo semestre. Agradeço as palavras do prefeito, a sua vinda juntamente com o vice-prefeito Eduardo Pimentel, também os secretários que já foram nominados aqui em nome do secretário de governo, secretário Luiz Fernando Jamur. Agradeço a presença de todos os servidores, agradeço a imprensa que está cobrindo essa sessão. Eu, nesse momento, volto à sessão, estava suspensa, e peço que o vereador Tico Kuzma assuma a presidência momentaneamente. Está reaberta a sessão. O prefeito fará a entrega do relatório de metas.